Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 24 de junho de 2024, São Paulo, capital paulista, uma segunda-feira. Céu limpo com poucas nuvens por volta aí de 17 graus em São Paulo. Esta semana nós tivemos aí o solstício de inverno. E no hemisfério norte, o solstício de verão. Isso foi no dia 20 de junho, agora último. Ele ocorreu exatamente, iniciou às 17 horas e por volta de 18 horas. O solstício significa o sol está parado, né? E na verdade ali você tem a noite mais longa do ano. Existe uma diferença maior no solstício entre a duração do dia e a duração da noite. Então você tem a noite mais longa no hemisfério sul, solstício de inverno, e no hemisfério norte justamente o contrário. Você tem o dia mais longo e a noite mais curta, por causa da diferença dos hemisférios e a relação geométrica e o ângulo que se forma entre a Terra e o Sol. Então esses são pontos nodais, né? O solstício, também o equinócio. Equinócio, quer dizer equivalente, igual, né? No caso do equinócio de primavera e equinócio de outono, você tem a mesma duração do dia e da noite. Então, são momentos chaves aí nas mudanças de estação do ano. Então, agora começa o inverno aqui no hemisfério sul. Bom, hoje vamos tratar aí de alguns assuntos realmente, talvez até um pouco teoria da conspiração, vamos abordar um pouco hoje também. Vamos entrar no assunto começando a problema do terrorismo contra a Rússia. O Ocidente usa novamente o mais atroz terrorismo contra a Rússia. Segundo se divulgou aí em todas as mídias, 5 mísseis americanos, os ATACMS, que é ATACMS, foram lançados. 4 foram destruídos pelas baterias antimísseis russas. Um entrou. Não se conseguiu destruir os 5. Um entrou. O ataque atingiu uma praia no lado norte da cidade de Sebastopol, na Crimeia. Crimeia, que é território russo. Na verdade, a Crimeia foi anexada à Rússia em 2014, quando houve o Maidan, lá na Ucrânia, um processo político, geopolítico, patrocinado pela CIA dos Estados Unidos na Ucrânia. Foi quando os russos realmente viram que já estava escalada a guerra. Na verdade, a guerra da Ucrânia começou lá em 2014, né? Bom, e esse míssil atacou então a praia de Sebastopol, ele atingiu a praia, né? Havia ali muitos banhistas, estavam passando suas férias ali. Foi um ataque puramente terrorista. Além das vítimas fatais e dos feridos, né, o ataque causou danos a prédios e à infraestrutura da cidade. De acordo com as autoridades russas, o ataque deixou 5 mortos, sendo que 3 eram crianças e mais de 100 feridos. Então vocês vejam vítimas fatais e feridos, né? Paralelamente a isso, quase que ao mesmo tempo, realizaram ataques em várias cidades diferentes na região do Daguestão e na Abcásia. São locais também ligados à Federação Russa. E foi no dia 20. No dia 20 de junho. No mesmo dia aí que começou o solstício de inverno. O ataque se dá 3 meses após o ataque no Crocus City Hall, em Moscou. Ambos os ataques visam a minar a confiança do povo russo em suas autoridades, especificamente na capacidade das autoridades manterem os russos em segurança. O ataque com mísseis a alvos civis na Crimeia, com armas dos Estados Unidos, é uma provocação e, naturalmente, uma cartada, uma jogada, um blefe e uma escalada do conflito, né?
A Rússia está sob uma grande pressão, né? Só que tudo isso já era esperado. Já havia sido anunciado que haveria a possibilidade de mísseis ocidentais, produzidos lá pela Raytheon, pela Northrop, pela Lockheed, né, para atacar a Rússia, né, fora do campo de batalha, contra alvos civis. Na verdade, o Joe Biden pediu isso daí. Essa semana mesmo nós divulgamos aqui no canal, né? Grupos terroristas na região do Cáucaso vêm crescendo desde os anos 90. Na verdade, estes grupos já são patrocinados pela CIA. Isso foi após a queda da União Soviética. Ou seja, esses grupos patrocinados aí pela CIA, logo após a União Soviética, os Estados Unidos teve acesso a muitas regiões da antiga União Soviética. Vários desses grupos de matadores, né, são do Cáucaso, né? Eles transitam lá entre a Ucrânia, a região da Síria, Iraque e o Cáucaso, né? Principalmente o Cáucaso, que é uma região muito grande. Sabe-se de pelo menos 3 grupos, né, que lutam pelos interesses aí do Ocidente, né, ao lado da Ucrânia. São formados aí por salafistas e wahhabistas, né? Veja, isso aí são alas radicais, né? Salafistas e wahhabistas. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela é salafista, né? Mas aí, no caso, são grupos completamente radicais, né? De fundamentalismo. O batalhão Sheikh Mansur, o batalhão Dzhokhar Dudayev e o batalhão de Ishkeria. Essas forças estavam na fronteira com a Rússia exatamente quando do ataque ao Crocus City Hall. Agora preste atenção, eu não duvido que SEALs, aquela força de elite dos Estados Unidos, se disfarçam de ISIS, radicais islâmicos, né, para fazer o serviço sujo. É uma teoria. Eu acho ela bastante pertinente. O ISIS nunca ataca interesses dos Estados Unidos e de Israel. E você sabe, quando uma pessoa se cobre, fica só o olho, né? Com todo aquele aparato e todo aquele físico perfeito, né? Eu não duvido absolutamente que os SEALs se disfarçam de ISIS e se fazem passar por radicais islâmicos, né? Porque o SEALs ele tem um bom treinamento, né? Ele tem um treinamento de terra, ar e mar, né? São pessoas que têm uma índole esportiva, gostam do perigo, são militarizados, né? Bom, voltaremos a essa teoria numa outra, talvez num outro vídeo, né? Esses tipos de operações terroristas certamente vão continuar, em sincronia com ataques de mísseis contra civis russos. Veja, já ficou bastante claro que o objetivo do Ocidente nesse conflito é desgastar a Rússia, desestabilizar politicamente, fazer a Rússia ter despesas contínuas com a produção industrial de armamentos e munições, sangrar a Rússia, machucar o dorso do urso ao máximo. A Rússia culpou a Ucrânia pelo ataque e responsabilizou os Estados Unidos por fornecerem os mísseis. Mas não é só o míssil, hein? É dinheiro, às vezes é alguém ali da CIA que tem um contato, que também dá algum tipo de treinamento. A Rússia prometeu uma resposta ao ataque. E vejam, é a primeira vez que uma grande cidade na Crimeia é alvo de um ataque terrorista ucraniano. Veja as manchetes, CNN Brasil. Ataque ucraniano com mísseis dos Estados Unidos na Crimeia deixa mortos. Folha de São Paulo. Rússia culpa Estados Unidos por ataque ucraniano que deixou 5 mortos na Crimeia. O Terra, né? Eu já fui do Terra, que é o site do Terra, né? Ataque ucraniano mata 5 pessoas na Crimeia ocupada. Veja, eles falam Crimeia ocupada, né? Não admitindo que ela é russa, mas que ela está ocupada pela Rússia, né? Mas na verdade ela tem uma grande maioria de russos. Ela não tem como ser ucraniana a Crimeia.
nem tampouco Donbass, o Donetsk, Luhansk, Kharkiv, são cidades que têm maioria esmagadora de russos, né? Veja, então eu já falei aí do ataque que houve. Vamos lembrar o seguinte, no dia 22 de março, veja, 22 de março, também é mudança de constelação, né? Se eu não me engano é 21 para 22, que você tem a passagem do signo de Peixes, da constelação de Peixes, para a constelação de Áries. Será que é um mero acaso a escolha dessas datas, dessas mudanças de estação para ataques terroristas? Será que é um mero acaso isso daí? Naquele dia houve um ataque terrorista na sala de concertos Krokus Circus Hall, em Moscou. Um ataque realmente pavoroso, né, que durou 15 horas, causou 144 mortes e mais de 500 feridos. E não aconteceu nada, praticamente. E agora você tem um outro ataque. Aí é que tem as teorias, né, da conspiração, né? Bom, o fato é que a Rússia teme uma guerra generalizada nas suas portas. Veja, é claro que a Rússia sabe da capacidade militar da OTAN, da coalizão ocidental. Sabe que os Estados Unidos é uma potência, uma superpotência capaz de financiar e perpetrar terrorismo, e é exatamente o que eles fazem. O Vladimir Putin, e agora vamos à análise, né? Ele sabe que os atlanticistas não têm limites. E ele é um jogador. Ele não vai blefar. Eu não acredito que o líder russo vai esperar aí os SEALs disfarçados de ISIS destruírem o Kremlin, a Praça Vermelha, o Teatro Bolshoi, a Catedral de São Basílio, antes de agir. Os atlanticistas são criaturas das profundezas do abismo. Não há limites. Eles só respeitam a força. E não simplesmente a força, mas a força por trás da qual existe uma extrema inteligência. É a única maneira de você lidar com o atlanticismo. Ao menor perigo, eles vão correr para o lodo e se esconder. Vamos ver. Vamos analisar. Veja, a Rússia tomou 20% da Ucrânia. Destruíram até este momento 4 exércitos, formados lá pela OTAN. Não diretamente, mas indiretamente. Ou seja, não oficialmente, né? A Rússia fez uma exposição com mais de 800 armas tomadas nas frentes, no campo de batalha. Mas isso não basta. O Zelensky continua lá, cantando de galo. Recebe personalidades em Kiev. Ele viaja para a Suíça. Convoca reuniões, cimeiras. Compra vinhos e peles em Londres. Recebe armas e dinheiro dos Estados Unidos, como se não houvesse amanhã. Não fez eleições, que seriam obrigatórias. Continua nas manchetes. Atrai a simpatia dos europeus. Só que o Putin prossegue sendo estrategista. Quem acha que o Putin deveria se precipitar, está apostando que ele se precipitaria. Eu não acredito que ele vai se precipitar. Em geopolítica, veja bem, a fraqueza é um convite para mais agressividade. Primeiro o Krokus Circus Hall, ali na mudança de estação. E agora Sebastopol, na mudança de estação. O fato é que o Ocidente ele subestima a Rússia. Só que a Rússia sabia o que viria quando invadiu a Ucrânia, né? Ela não é nenhum ingênuo, né? E também não havia nenhuma alternativa para a Rússia quando ela invadiu a Ucrânia. Vamos analisar friamente os fatos, sobre os lances, sobre as possibilidades e sobre aquilo que é previsível. Veja, o governo russo diz que derrubou 4 dos 5 mísseis. Um entrou. A Rússia acusa os Estados Unidos. Um entrou, um míssil entrou. A gente sabe que não se ganha todas. Ganha-se e perde-se na guerra. Veja, o americano médio hoje, ele está mais preocupado aí com seus 15 cartões de crédito e suas eleições aí no final do ano. Então vejamos, se os Estados Unidos estiverem envolvidos no ataque terrorista na Crimeia, é difícil que não estejam envolvidos, hein? Só que eles precisam estar prontos para um contra-ataque russo. Esse contra-ataque russo vai vir. Ele veio lá no Krokus City Hall,
Não. Ele vai vir agora em Sebastopol? Talvez ele venha. Na Síria. O Putin mencionou isso. Temos de considerar o que os líderes dizem. Muito frequentemente, a linha que conduz os fatos está mais na nossa cara do que o que se imagina. Veja, aí vem a teoria da conspiração. Veja, a Rússia tem sido acusada pelos sionistas, inclusive um primeiro-ministro lá de Israel fez uma acusação, essa semana mesmo, de que ela está do lado da Palestina. Vocês estão entendendo? É aí que entra a Síria na jogada. Olha, a guerra da Ucrânia já está interligada à guerra de Israel. Vamos supor o seguinte, se a Rússia fecha o espaço aéreo da Síria, seria um tremendo ato de força da Rússia. Veja, e ela já venceu os Estados Unidos uma vez lá na Síria. Tanto é que o Bashar al-Assad está lá, na presidência da Síria. Equipar a Síria com sistemas avançados de defesa aérea não é nenhum pequeno feito, não. Seria um feito considerável. Ou a Rússia poderia até mesmo usar os seus próprios sistemas defensivos lá na Síria. Aí, com a ajuda de Moscou, Damasco, capital da Síria, poderá fornecer ao Hezbollah os mísseis de alta precisão mais avançados, que são os melhores mísseis, e são os mais caros também. Você vê que a Rússia ela tem uma certa contenção aí, dentro da própria Rússia. É isso que a gente está observando, eles não estão se defendendo adequadamente. Já se pode afirmar que o conflito na Ucrânia e o conflito de Israel estão interligados. É tolice crer que os russos vão deixar que se cruze a linha vermelha, vão ficar à mercê. Né? De fato, ponto para os Estados Unidos aí, sinto muito, ponto para o Ocidente aí. Houve um ataque contundente no dia 20 agora, como teve lá na 22 de março. Será que eles não podem se defender, não querem se defender? Os drones estão esvoaçando dentro da Rússia? Vocês estão poupando os seus mísseis hipersônicos? Vocês não vão destruir aí os satélites da Starlink? Vocês vão deixar eles monitorar o seu território, as suas riquezas, a região da Sibéria, o Cáucaso? Cadê o grupo Wagner? Vocês já destruíram o ISIS uma vez, o Daesh, lá na região da Síria, naquela época. E agora? E esses batalhões aí, wahhabistas e salafistas? Como é que fica essa história? Veja, mas a prova de que a Rússia ela não deixa que limites se ultrapassem, veja, é a própria operação militar especial na Ucrânia. O Ocidente já tinha cruzado a linha vermelha. Lá em 22 de fevereiro de 2022. 21 de fevereiro, né? Quando começou a operação militar especial na Ucrânia. O Ocidente já tinha cruzado a linha vermelha e a Rússia já provou que não aceita isso. Tanto é que ela invadiu a Ucrânia. Essa é a prova. Por isso mesmo ela invadiu a Ucrânia. Ou seja, porque a linha vermelha já tinha sido cruzada. Portanto, a guerra já está escalada. E agora é uma guerra contra civis, é uma guerra de terrorismo, que é o que os Estados Unidos sabem fazer com perfeição. Mais do que qualquer outra potência no mundo, os Estados Unidos sabem perpetrar ações terroristas. O Putin disse ontem que, se a Ucrânia entrar oficialmente para a OTAN, e a OTAN considerar a Ucrânia oficialmente parte da OTAN, da coalizão militar, estará declarada a Terceira Guerra Mundial. Eu acredito no que o Putin fala, né? Bom, então fica por aí. Veja, essa questão de você ter os sionistas, a chamada máfia Khazar, né? Considerando a Rússia um inimigo. Veja, eu já mostrei aqui no canal, vocês procurem aí, 2 vídeos onde eu analisei o movimento neoconservador nos Estados Unidos e o lobby sionista dentro dos Estados Unidos.
Está tudo lá. Eles conspiraram para derrubar a União Soviética. Será que eles vão parar por aí? Segunda parte do vídeo, pessoal. Vamos à segunda parte. E a segunda parte ela é quase que uma consequência da primeira, né? Veja, vamos analisar o seguinte. Israel recebe um apoio significativo dos Estados Unidos. Veja, historicamente, os Estados Unidos já estiveram presentes em diversas regiões. Eles fomentaram diversas rebeliões, guerras e grupos terroristas, né? E insuflaram conflitos e eventualmente eles se retiram do conflito. Por exemplo, como foi no Vietnã, como foi no Afeganistão. Quer dizer, ele vai, destrói e depois ele abandona. Vários países já foram abandonados pelos Estados Unidos. Por isso até que existe uma frase do Kissinger, né, do Henry Kissinger. Também tem um vídeo no canal sobre o Henry Kissinger. Viu? Estados Unidos é arriscado ser seu inimigo e é perigoso ser seu amigo. Ele pode te abandonar. Ele não é leal. Ele é leal somente sob interesse. Mas a geopolítica é isso. Né? Veja, a proteção dos Estados Unidos a Israel pode não ser eterna. Israel vai continuar recebendo o apoio americano para sempre? Veja, a história mostra que os Estados Unidos eventualmente retiram o seu suporte de regiões estratégicas. Quais seriam os possíveis desdobramentos para Israel e a Palestina? A instabilidade interna nos Estados Unidos contribui para uma possível mudança na opinião pública sobre o apoio a Israel. Isso já está acontecendo. Né? Uma quantidade cada vez maior de norte-americanos está ficando contra aquilo que Israel está fazendo lá na Palestina. Uma visão desfavorável de Israel entre os americanos comuns, o homem comum, contrasta, naturalmente, com o apoio das elites políticas, né? Indicando aí um potencial ponto de ruptura na relação entre a elite dos Estados Unidos e a maioria da população. Quer dizer, o fosso entre a vontade popular, entre o homem comum, entre o eleitor, entre o cidadão, entre o pagador de impostos, entre as famílias, a classe média, a maioria da população, ela não se sente mais representada por essa elite patriarcal aí, por esse deep state, né? Esse patriarcado, né? Essas famílias aí que controlam as cordinhas aí do Joe Biden, do Anthony Blinken, do Jake Sullivan, Victoria Nuland, Lloyd Austin, né? A população americana está cada vez mais contrária ao apoio a Israel. É uma mudança que reflete a instabilidade política interna dos Estados Unidos. E eu não sei se vocês sabem, mas o problema da imigração lá nos Estados Unidos, claro que vocês sabem, é muito intenso, a tal ponto que se você pegar hoje a Califórnia e o Texas, a quantidade de imigrantes, principalmente mexicanos, nesses dois estados, decide a eleição nos Estados Unidos. O eleitor mexicano, hoje, vamos dizer de maneira geral, hispânico, dentro dos Estados Unidos, decide a eleição. Quem quer que queira se eleger como presidente nos Estados Unidos precisa do voto hispânico dentro dos Estados Unidos. Então você veja como é delicada a política interna dos Estados Unidos e como o país está dividido, né? Entre o habitante da cidade, o citadino, o progressista, o indivíduo que é woke, né, que é identitário, e o redneck, o homem rural, o homem do campo, o fazendeiro, o chacareiro, o indivíduo que tem um sítio, né, que é uma quantidade considerável de gente, né, daquele Estados Unidos mais ancestral, né, mais antigo, mais tradicional e tradicionalista, né, fortemente apegado à terra, também muito presente no sul dos Estados Unidos, né, os sulistas. Você vê que eles já tiveram uma guerra lá, a guerra de secessão, que foi o norte contra o sul. Então há uma instabilidade política. Veja o México hoje. Alguns acreditam que o México será a nova China.
Não é que ele vai ser a nova China, ele vai ser a China mesmo, incrustada ali, colada ali nos Estados Unidos. A China faz uma política ali de investimentos no México muito grande. Claro que há todo um grande debate hoje nos Estados Unidos para tentar boicotar essa influência econômica chinesa. Vocês sabem, a grande guerra hoje, na verdade, dos Estados Unidos é contra a China, porque é uma guerra geoeconômica. Contra a Rússia é uma guerra militar. Então é uma guerra geofinanceira também. Contra nós civis é uma guerra cultural, de narrativas e de informação. Bom, então voltando ao assunto, olha, Israel enfrenta dificuldades militares significativas, muitas baixas aí que não se estão divulgando. O desafio em combater lá nos túneis, né, e os ataques constantes do grupo de insurgência aí do Hamas, Israel não venceu o Hamas, até agora não venceu, em 8 meses de guerras aí, guerra tremenda lá. O grupo Hamas tem demonstrado uma capacidade militar considerável. Representa mesmo um desafio constante para Israel. Israel afirma que praticamente já venceu, né, o Hamas. Aí uma expressão aí, olha, Israel é comparado a um gato gordo no Oriente Médio, que após comer muitos ratos no porto, enfrenta uma nova geração de camundongos ainda mais ágeis, que são representados pelo Hamas. E na primeira parte do vídeo eu mostrei como é que a Rússia pode prover alta tecnologia de mísseis balísticos e hipersônicos à Síria. E estaria nas mãos do Hezbollah. E Israel tem sofrido uma barbaridade ali no sul do Líbano. O Hezbollah tem destruído os equipamentos ali de radar, de transmissão de dados, bases operacionais, QGs ali. Bom, pessoal, então vocês veem que a coisa vai escalando, né? Nós vamos tentando nos manter atualizados. Eu não acho que é uma teoria a ideia de que Israel está contra a Rússia, ou uma parte. Quando eu digo Israel, eu estou falando do sionismo, né? Ok, pessoal? Bom, é isso daí. O vídeo ficou com 27 minutos. O canal está crescendo de maneira natural. Estou muito agradecido aí aos comentários que vocês têm feito. O canal está crescendo em termos de seguidores. Você também pode se tornar membro do canal, né, pagando aí uma mensalidade módica de R$3 ou R$4. E quando houver um certo número de membros, faremos vídeos específicos focados para os membros. E aí você pode fazer um vídeo exclusivo, né? Bastará o membro do canal ter o link para ter acesso a esse vídeo, onde eu vou lidar mais com questão de conspiração. Aquilo que está mais por baixo do pano. Conspiração no sentido de desvelar as conspirações. Seria o fim da conspiração. Tipo, ó, essa aqui está acontecendo assim, assim, assado, né? As nossas fontes são citadas aí no decorrer dos vídeos, eu cito muitas das nossas fontes. O canal permanece com a mesma política, né, com o mesmo viés, no contexto da geopolítica, da política de atualidades, de cultura, de debater a grande mídia, de debater a mídia alternativa, a mídia independente. O canal é de mídia alternativa, de mídia independente, é canal de livre expressão, de livre comunicação e de análise. Os textos que eu utilizo no canal estão todos lá no blog, que você encontra aí na descrição do vídeo. Pessoal, então dá o like para o YouTube saber que você esteja aqui. Traga membros para o canal. Divulgue nas suas redes. O nosso canal ele é diferente, ele tem um diferencial. Quem segue o canal sabe disso daí, né? A gente não lida com muitos conceitos, com muita teoria, a gente vai direto ao assunto, mostrando para vocês e apontando, principalmente, fazendo previsões do que é que pode vir aí pela frente.
Então vamos em frente. Hoje não vou abordar a questão do Brasil, né? Isso fica para outro vídeo. Estou prometendo um vídeo aí sobre o Ocidente, o que é o Ocidente e o que é o Brasil no Ocidente. Talvez esse vídeo seja o de amanhã. Então, pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado por sua atenção. Estamos aqui e até a próxima e fiquem com Deus.